Qual é o seu problema? Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Que um ao outro te louve, não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. Querido amigo, querido irmão, inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem. Qual é o seu problema? Ou qual o tamanho do seu problema? Eu ouvi uma pessoa dizer uma vez, algum dia para mim: eu só tenho um problema. Falei: você é um sortudo, hein? Só um problema? Porque os problemas são inerentes à vida, ao ser humano. Nós somos seres em construção e nós estamos nos aperfeiçoando dia após dia. E a nossa vida é enfrentar problemas todos os dias. Vamos para o texto bíblico? Vamos ver o problema desse cidadão aqui? Leitura bíblica encontra-se em 1 Samuel. Inicialmente nós vamos ler no capítulo 17, do versículo 1 ao 7. Depois nós vamos discorrer mais alguns versículos. Olha o que diz: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda de Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda de Aquém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Este era o problema de Israel. Estavam em guerra contra os filisteus. Os filisteus se acampam num monte, Israel se acampa no outro monte, e ali existia um vale no meio deles. Então, geograficamente, a batalha era complicada, porque quem atacasse primeiro ia ter problema, porque ele ia ter que atacar subindo uma montanha. E, obviamente, o seu oponente estaria em vantagem, porque ele estaria descendo. E aí os filisteus têm lá um gigante no meio deles. Esse homem zarrão aqui, que nós vamos traduzir nas nossas medidas brasileiras para a gente entender o tamanho desse homem. Olha aqui o que diz o texto. Versículo 4. Ele tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Um côvado é 44 centímetros. Então ele tinha aproximadamente 2,90 metros. Uma porta tem 2,10. Olha o tamanho do homem.
Calcula-se que ele pesava cerca de 200 quilos. A ponta da sua lança pesava 5 quilos. Olha o tamanho do problema de Israel. Olha só o tamanho do problema que Israel teria que enfrentar. Olha só o tamanho do gigante. E aí eu lhe pergunto, qual é o tamanho do seu problema? Porque os problemas, às vezes, eles parecem serem maiores do que a gente imagina. Não estou dizendo que ele não existe, aqui existia. O gigante estava lá. Estrategicamente, os filisteus estavam em vantagem. Por quê? Porque eles tinham um gigante. E eles ficaram ali desafiando os israelitas 40 dias, chamando eles de covarde, esperando alguém para ir ali lutar com o gigante. Até que apareceu ali o menor. O menor. Davi tinha 3 irmãos, guerreiros, soldados, e aí Davi aparece ali. Né? Davi vai lá levar mantimento para os irmãos, para o rei e tudo. E olha só o versículo 11. O que diz o versículo 11? Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Realmente, irmãos, tem problemas que nós olhamos para eles e nós não vemos solução. Não vemos. Mas nós temos que saber que nós fazemos parte de um time que sempre vence. Nós torcemos para o Santo dos Santos e a nossa vitória é garantida. Deus não te faz vencedor apenas, Ele te faz mais que vencedor. Todo o exército tremendo de medo ali do gigante e tudo, não tinha ninguém para encarar esse gigante, até que aparece ali então Davi. Olha lá o versículo 14, que vai nos dizer, no versículo 14. E era Davi o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Então Davi era o menor dos irmãos deles ali, né? O menor, o caçula. Só que Davi, ele tinha algo, ele tinha descoberto algo que os irmãos ainda não tinham. E este algo estava acessível também aos irmãos. Algo que Saul ainda não tinha descoberto, que é a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Versículo 20, né? A palavra menor, né? Eu me lembro de Paulo, quando Paulo muda o nome de Saulo, né? Saulo para Paulo, Paulo quer dizer pequeno. Todas as vezes que nós nos sentimos pequenos diante de um problema, nós vamos demonstrar para esse problema o tamanho do nosso Deus. Nós sempre temos que apresentar o problema para o nosso Deus. Senhor, esse é o meu problema. Eu não consigo, mas eu tenho certeza que o Senhor é maior que o meu problema. E ali o filisteu humilhava e injuriava o povo de Israel. Vocês são os covardes, não tem ninguém para vir lutar comigo. Todo dia esse filisteu saia lá e ficava injuriando e humilhando o exército de Israel. Versículo 20, vamos ver o que diz no versículo 20. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, diligência, hein? Pela manhã bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se, e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalhas, e a gritos clamavam a peleja. Olha só o que Davi estava fazendo. Davi estava cuidando de ovelhas. Todas as vezes que nós nos propomos a cuidar do nosso próximo,
o Senhor cuidará de nós. Todas as vezes que nós nos propormos a cuidarmos do nosso próximo, o Senhor nosso Deus cuidará de nós. E é Bíblia, eu estou dizendo Bíblia para vocês. Qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus diz para os discípulos? Mestre, quando te vimos com fome, ou com sede, ou nu, ou preso e fomos ver-te? E Jesus lhes diz abertamente, quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos. Então, meu querido, todas as vezes que você fizer algo para alguém, todas as vezes que você dedicar a alguém, a fazer algo para alguém, o seu Deus vai te abençoar. Deus vai trabalhar em seu favor. Aqui, obviamente, Davi cuidava de ovelhas, mas no sentido espiritual, ovelhas nós sabemos que são servos de Deus. E nós, como os irmãos, temos que cuidar um dos outros. Nós temos que tirar a capa do individualismo e colocar a capa da koinonia, comunidade, cuidar um dos outros. Deus me deu essa graça desde a minha conversão e eu sempre vi a bondade de Deus trabalhando em meu favor. Versículo 26, aqui Davi estava bravo, hein? Dizem que Davi era baixinho. Nós não temos referência bíblica para isso, só diz que ele era o menor da casa do seu pai, mas no sentido de idade, né? Mas olha só o que o baixinho Davi falou aqui, ó, no versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Davi estava muito bravo aqui. Davi, ele estava indignado, né? Mas quem que é esse filisteu para ficar afrontando o exército do Deus vivo? Quem é este incircunciso? Incircunciso aqui nós sabemos o que quer dizer circuncisão, que era o sinal que os hebreus tinham nas partes íntimas deles, que os identificavam, e aí, mas no sentido espiritual, esse incircunciso, quem é ele? Quem é ele? Quem é esse que está te afrontando? Quem é este que está dizendo que você não vai conseguir? Eu me lembro no começo da minha carreira profissional, secular, que as pessoas diziam no nosso meio que era um ramo bem difícil de trabalhar, um ramo muito complexo, muito difícil, e eu me lembro que as pessoas olhavam para mim, os meus concorrentes, e injuriavam e falavam para mim assim, você vai exercer essa profissão? E aí eles me humilhavam e me injuriavam, e Deus, por sua bondade, eu era o menor deles ali, até dentro da empresa eu tinha essas humilhações, só que eu sempre aceitei a afronta e apresentava diante do meu Deus, e falava, Senhor meu Deus, me dê sabedoria. E pela bondade de Deus, isso não é para ficar se vangloriando por isso. Hoje, há já muito tempo, essas pessoas que me injuriavam, esses ímpios, né, que me humilhavam, eu tive que olhar eles pelo retrovisor bem pequenininho lá atrás, mas para a honra e glória e pela bondade do Senhor Jesus, porque esse nunca foi o meu objetivo. O meu objetivo sempre foi amar o meu próximo, sempre amar o nosso próximo. Então esse sentimento de indignação, ele tem que existir em nós. Porque quem é este incircunciso? Quem é este? E às vezes a humilhação, ela não virá só de fora. Às vezes a humilhação, ela virá de dentro também. Olha só,
O próximo versículo aqui, no versículo 28, olha só o que Davi ouve. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha quantas injustiças o irmão de Davi, o irmão mais velho, o primogênito, comete. Primeiro, quem mandou ele lá foi Jessé, que é o pai. Segundo, ele foi lá levar mantimento para os irmãos. Olha que ingratidão. Foi lá levar mantimento, comida para os irmãos. Né? E olha só. Terceiro, eles moravam na mesma casa, mas Eliabe não conhecia o irmão dele. Não sabia dos dons, das capacidades que o irmão dele tinha. Isso às vezes acontece. Isso às vezes acontece entre cônjuges. Às vezes acontece dentro dos lares. Essa tal de individualidade está matando as famílias, irmãos. Nós não podemos ser dessa forma. Nós temos que ter conhecimento do nosso próximo, da nossa esposa, dos nossos filhos. Nós temos que fazer as refeições à mesa. Aqui em casa, graças a Deus, todas as refeições nós fazemos em família. Se porventura você perdeu isso no seu lar, resgate isso. Faça ali a refeição em família. Se você não tem o hábito de fazer o culto no lar, faça. Se você é pai de família, reúna os seus filhos e faça o culto no lar. Ali em coinonia, ensina a palavra de Deus para os teus filhos, porque essa é a tua obrigação, papai. Não é da igreja, não. Educação, a escola, ela ensina matemática, português, mas a educação quem dá para o seu filho é você, não é a escola, não. Tá? Pega esse sofisma que jogaram para cima da gente aí, Ministério da Educação, isso é Ministério de Ensino, se é que ensina alguma coisa, né? É um ensino um pouco duvidoso, mas a educação quem tem que dar para os nossos filhos somos nós. Tá? E para com esse negócio de querer ser amigo do seu filho. Para com isso. Você foi chamado para ser pai do seu filho. Você não foi chamado para ser amigo dele, não. Você tem que ser pai dele. Tá? O pai, ele coloca limites, ele coloca autoridade entre amigos. Eu já tive amigos quando eu era adolescente. Entre amigos não tem essa hierarquia. E o pai tem. E o teu filho vai descobrir ao longo da vida que o melhor amigo dele é você. Entendeu? Ele vai descobrir isso. Que o melhor amigo dele é o pai. Mas exerça a sua função de pai. Uma vez eu fui chamado para um evento especial de família. Fomos lá ministrar, eu e minha esposa. E a pergunta que o Espírito Santo colocou no meu coração foi essa, uma pergunta intrigante. Eu perguntei para todo mundo assim: quem é o pai do seu filho? Olha só, é uma pergunta até estranha, né? Sou estranho. Quem é o pai do seu filho? E exato, porque às vezes os pais são tão omissos que outras pessoas começam ali a exercer, entre aspas, a função de pai, a colocar limites, a delimitar valores na cabeça dos filhos. Então nós temos que colocar limites. Esse menino ele vai dormir 3 horas da manhã porque ele fica no videogame. Eu falei: mas quem que é o pai desse menino? Cadê teu filho? Ele não quis vir no culto hoje. Não, mas quem é o pai dele? Quem é o pai dele? Meus filhos, graças a Deus, nunca me desafiaram dizendo não vou no culto. Mas se um dia o fizessem, eu falava: vai sim, Senhor, porque eu sou o seu pai. Né? Então, nós temos que ter esse sentimento, né, de entender o chamado que o Senhor deu para nós. Né? Nós temos que entender isso aí. Né?
versículo 32, para nós já caminharmos para o fim, depois da humilhação que Davi ouve do filisteu, ele ouve a humilhação do irmão, né? Onde você deixaste aquelas poucas ovelhas. O irmão estava dizendo que ele era negligente e que ele cuidava de poucas ovelhas, né? E sempre o inimigo, ele vai usar pessoas às vezes próximas a nós para tentar nos ofender, tentar nos humilhar. E se nós aceitarmos a afronta, nós já perdemos a guerra, já perdemos a batalha. Nós temos que olhar para essa pessoa com amor, com compaixão e tentar explicar para ele, redarguir com ele e tentar explicar para ele. Falar assim, não, meu irmão, não é assim, não é assim. Você vê que o texto não diz aqui Davi afrontando o irmão dele. O irmão dele afrontou ele, mas você vê que o texto não diz isso, né? E olha só o versículo 32. Davi cansou daquele negócio lá, desse gigante aí, humilhando Israel. Então Davi chegou lá diante do rei e disse assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste gigante. Teu servo irá à peleja contra esse filisteu. Eu fico imaginando a cara de Saul, lá no videotape do céu, que eu sei que vai ter, eu vou olhar bem a cara de Saul quando Davi fala isso. Eu vou olhar. Acho que Saul olhou assim, você vai para a peleja? Acho que Saul olhou para ele e falou assim, temos aqui um mártir, temos aqui alguém que vai morrer por nós, né? E aí Davi falou assim, Davi estava muito bravo com aquele gigante, muito bravo. Mas olha o detalhe, que Eliabe não sabia, e era seu irmão, olha que detalhe, aqui no versículo 34 e 35, Eliabe não sabia disso. Às vezes nós somos próximos às pessoas e não sabemos de alguns detalhes, e precisamos saber. Olha só o que diz. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Meus irmãos, o meu sogro, ele é um homem muito valente. Eu até brinco com ele, eu chamo ele de... esqueci o nome agora que eu chamo ele. Crocodilo Dandy. O meu sogro é um homem valente. Ele é um homem valente. Mas eu tenho meu pai também. Meu pai que descansa no Senhor era um homem muito valente mesmo. Mas eu tenho certeza que nenhum dos dois teria coragem de correr atrás de um leão dando pedrada, correr atrás de uma onça dando pedrada na onça e falar assim, devolve meu bezerro aí. Eu tenho certeza. Nazília, depois a senhora conta para mim. Se o seu Valdir, ele vai correr atrás de uma onça aí que se pegasse o bezerro dele. Eu tenho certeza disso. O meu pai eu não posso perguntar, porque ele descansa no Senhor. Mas Davi fazia isso. Davi saía correndo atrás do leão e falava assim, devolve minha ovelha aqui, ó. Pegava o leão pela barba e falava assim, devolve minha ovelha aqui, rapaz, que negócio é esse? Dava lá uns petelecos no leão e o leão, ó, saía. Irmãos, é óbvio que humanamente isso é impossível. É evidente que Davi fazia isso pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse é o detalhe. Entendeu? Esse é o detalhe. No próximo vídeo nós vamos falar sobre armas. Sabe? Às vezes você quer vencer problemas espirituais com armas carnais. É o que esse Israel estava tentando fazer aqui. Não vai dar certo. Nós temos que ter a arma certa para cada problema. Nós temos que ter a estratégia. E como é que eu descubro, irmão Reinaldo, qual a arma certa?
Jejum e oração. Ora a Deus. Pergunta ao Senhor. Senhor, qual é a estratégia? Como que eu tenho que educar os meus filhos? Como que eu tenho que fazer? Nós temos um casal lá na igreja que estava tendo um problema com um filho. E eles vieram compartilhar comigo, e ali o Espírito Santo me orientou a orientá-los de uma estratégia espiritual. Já está tudo controlado, já está tudo sob controle, já. Porque eles seguiram a estratégia que o nosso Deus nos mostrou. E essa estratégia, ela passa por jejum, por oração, onde nós temos que nos armar, nos fortalecer. Problemas espirituais não se resolvem com ciências humanas. Graças a Deus pelas ciências humanas que aí estão. Mas problemas espirituais se resolvem com armas espirituais. É isso aí, queridos. É isso aí. Eu sou um amante da psicologia. Tenho aqui alguns livros de psicologia. É uma matéria que atrai muito. Mas uma das queixas da psicologia, da comunidade dos psicólogos, é que a igreja deixa o trabalho deles meio inútil, né? Então nós temos que entender isso, que se nós tivermos o Espírito Santo de Deus, ele vai nos dar o caminho, vai nos dar a sabedoria, né? E eu acho que Saul ouviu essa história, que Saul era bem carnal, né? Saul achava que ele era meio doido. Saul falou assim: matar leão, matar urso. Aqui no Brasil não tem urso, né? Mas nós sabemos que o urso é um animal muito violento, que se um urso encontrar um homem, o homem não escapa. Nós sabemos disso. Eu acho que Saul olhou para Davi e falou assim: é um mártir e mentiroso. Eu acho que Saul olhou para você é mentiroso, hein? Não sei se era pescador, não sei se é mentiroso. É uma suposição que eu acho, tá? É uma conjectura que eu estou fazendo aqui. Aí, vamos continuar o texto para nós concluirmos. No versículo 36, olha assim. Assim, nós já lemos o 36, né? Agora nós vamos, versículo 36. Isso mesmo. Assim feriu o seu servo leão como urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Notem, irmãos, que quando Davi vai enfrentar Golias, ele estava preparado, ele estava treinado, ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele tinha a sabedoria de Deus, ele tinha uma estratégia formada. Ele não foi ali de qualquer jeito, não. Crente lambão. Conhece o crente lambão? Ah, Deus é bom, Deus vai fazer. Fica lá no videogame ou assistindo coisas indevidas. Deus é bom, Deus vai fazer. Não. Davi era diligente. Metade dos salmos Davi que escreveu. Davi tocava harpa. Pega uma harpa e dá uma olhada lá para você ver como é fácil tocar. Davi era homem de guerra. Davi era homem justo. Davi era homem leal. Davi era o homem considerado segundo o coração de Deus. Quantos reis descendentes de Davi, que Deus olha para esses reis e fala assim: eu não vou te destruir por amor do meu servo Davi, né? Então Davi tinha uma diligência. Tudo bem, é que ele era jovem ainda, mas ele estava treinado, ele sabia exatamente as armas espirituais e as armas carnais que ele ia usar ali, as estratégias, ele sabia exatamente. E o versículo 45, olha o que nos diz: mais uma afronta. Irmãos, em todo o tempo da luta, em todo o tempo da afronta, vão duvidar da gente e vão ridicularizar a gente. Começou ali com Eliabe, depois eu acredito que Saul também deve ter duvidado, deve ter dado uma risadinha, quem estava perto de Saul também. E olha só agora, no versículo 45, que o gigante fala para Davi: disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus?
E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Além de ridicularizar Davi, amaldiçoou. Agora imagina você aí, fica em pé na tua casa aí, olha para a laje aí, para o teto. Olhou? Esse é o tamanho do gigante que você tem que enfrentar. Eu estou olhando aqui, estou imaginando. Esse é o tamanho do gigante que você tem que enfrentar. Imagina esse gigante falando para você assim: eu vou te despedaçar, rapaz. Eu vou acabar com você. Eu vou te quebrar em 300 pedaços, seu incircunciso. Afrontando e humilhando Davi. Mas Davi, homem cheio do Espírito Santo que era, olha o que ele diz, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem-me com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te ararei a cabeça, e por aí afora vai. Note que em todo tempo Davi fala que quem vai fazer isso é ele através do Senhor Deus. Qual é o seu problema? O seu problema é grande como esse gigante. Ele é grande dessa forma, como esse gigante, Golias? Qual é o seu problema? Olha o tamanho do teu Deus. Deus vai te abençoar. Para isso, basta você crer, basta você acreditar, basta você fazer como Davi. Olha só o que Davi fez, cuidava de ovelhas. Olha só o que Davi fez, levou mantimento para os irmãos, pensava no próximo. Olha as coisas que Davi fez. Não aceitou afronta contra o Deus de Israel e não aceitou afronta contra si mesmo. E Davi foi vitorioso, e da forma que ele foi vitorioso, você também será. Senhor Deus e Pai, te agradeço por mais essa palavra que o Senhor nos dá, palavra de incentivo, de reflexão, e peço a Ti, Senhor, que nós venhamos absorver essa palavra e entender o tamanho do Senhor em nossas vidas. Pai, abençoa graciosamente a minha tia Náia, Senhor. Oh, Senhor, abençoa o tio Tião, derrama da sua glória, da sua graça, guarda eles na sua presença, ó Pai, que eles cresçam na graça e no conhecimento do Teu nome. Pai querido, abençoa a Ágata, oh Altíssimo, abençoa o Ailton, a Maria Domingas, Talabai Cuiã. Sim, Senhor, abençoa grandemente, graciosamente. Abençoa, Senhor, o Eduardo, a Raquel com CH, derrama da sua glória, da sua graça. Pai, abençoa o Julinho, Pai, abençoa minha esposa querida, meus filhos, derrama da sua glória, Pai. Abençoa, Senhor, poderosamente o meu sobrinho ali em Bauru, meu sobrinho primogênito Rodrigo. Senhor, abençoa o meu irmão ali em Bitinga, o Marcelo, seu Durval. Ó Pai querido, assim oramos, assim agradecemos e assim exaltamos e o fazemos em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.